Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2021. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o comando Mirror. Na verdade, a gente trabalha com esse comando há muito tempo, desde quando nós começamos aqui o nosso canal do YouTube. Eu já fiz algumas videoaulas sobre esse comando, mas hoje, para vocês que são do nível avançado, eu queria que vocês acompanhassem até o final, ok? Porque eu vou dar algumas dicas que com certeza vai fazer você sair da sua zona de conforto na hora de projetar. Mas antes de começar o tutorial, recados dessa videoaula. Pessoal, para quem está assistindo aos nossos vídeos pela primeira vez, se inscreva em nosso canal para receber todas as notificações, habilite o sininho para o YouTube mandar um comunicado que tem material novo para você assistir e sempre ficar por dentro das novidades. Nos siga nas redes sociais como o Instagram, Facebook, TikTok. Todos os links estarão na descrição desse vídeo. E para quem quer fazer parte de um grupo oficial Autodesk, para poder tirar dúvidas, aprender alguns truques novos, faça parte então do nosso grupo oficial Inventor e Fusion Projetos Mecânicos Autodesk. Aqui já tem uma galera de peso trabalhando para ajudar vocês, tirando dúvidas, mandando informações sobre projetos e vem aprender um pouco mais sobre softwares CAD, beleza? Bora para o tutorial. É o seguinte, primeiro eu preciso explicar qual é a função do comando Mirror, em qual tipo de arquivo eu estou trabalhando, para a gente poder então fazer um passo a passo bem didático. Eu estou trabalhando com um arquivo de montagem, um arquivo IAM, e nós vamos criar uma peça espelhada. Imagine que isso aqui, que esse conjunto seja um trilho, né? E você precisa replicar exatamente esse conjunto para o nosso lado aqui da direita, com os rasgos invertidos, as peças também invertidas. Porém, vai haver situações que você só deseja espelhar a peça, tome cuidado com o que eu vou falar, porém sem modificar a geometria. Então a gente vai ter que entender como executar essas duas formas e até entender como que o Inventor trabalha com os componentes de biblioteca. Vamos lá. Então na primeira aba do arquivo de montagem, a aba Assembly, eu vou habilitar dentro do grupo Pattern, eu vou encontrar o comando Mirror. Uma vez que nós habilitamos o comando, ele vai trazer uma janela com algumas funções básicas de seleção. Bom, para quem aqui já é velho de casa, sabe que eu falo sempre essa dica, que uma vez que o botão do Inventor está com a cor azul, significa que ele está apto a selecionar alguma coisa. Seta vermelha significa que nada foi selecionado e está aguardando então uma seleção. Pessoal, o primeiro item aqui então de componentes, quando eu trago o mouse ou no modelo 3D, em cima da peça, ou na árvore de construção, que é o nosso browser, eu vou selecionando e ele vai marcando as nossas peças dentro do nosso comando de espelhamento. Ok? Bom, notem que a peça número 1 foi selecionada. Se eu selecionar a peça número 2, ela vai sendo inserida nessa cascata de seleções até que eu tenha todos os objetos selecionados. Bom, essa montagem ela é constituída por 6 tipos de peças. 3 peças modeladas e 3 peças de bibliotecas que ficam aqui na parte inferior da nossa montagem, beleza? Então, tanto a arruela, porca e esse olhar eu puxei da própria biblioteca do Inventor. Bom, o que eu quero que vocês agora analisem? O próximo ponto, tá? Eu não estou trabalhando com as funções embaixo, somente com seleção. É que o botão está azul, seta branca, então eu vou mudar e selecionar a opção de Mirror Plane, ou seja, o plano de espelhamento do meu objeto. Quando eu seleciono o plano, ou seja, ou face, ou plano, ou superfície, ele gera para mim uma silhueta indicativa do que está acontecendo com as novas peças. Então, pera lá, professor, essa representação num tom de verde significa que as peças que estão sendo espelhadas, ela está gerando um novo objeto, porém com as geometrias invertidas? Resumidamente, sim. Então, notem que eu tenho esse novo objeto. Eu posso ainda selecionar planos prontos, por exemplo, plano YZ, XZ ou XY. Porém, vai muito da sua necessidade. Pessoal,
Quando nós vamos para a nossa árvore aqui de seleção, eu tenho 3 símbolos e o primeiro deles é esse verde, que é criar o espelhamento ou mirror, porém invertendo toda a geometria. Quando eu clico nesse símbolo, ele fica num tom de amarelo. Isso significa que ele está espelhando sem modificar a sua peça. Notem que então, se eu olhar os dois elementos de L, ó, L apontado para a direita, L apontado para a direita. Está num tom de amarelo, mas você consegue enxergar ali um pouquinho claro. Se eu voltar na opção verde, os L's estão opostos. Isso gera então um espelhamento perfeito. E a última opção, você acaba aqui excluindo o objeto da sua estrutura. Caso você tenha selecionado uma submontagem e queira tirar alguma das peças, a terceira opção, que é a opção cinza, ele anula o espelhamento. Então, vamos começar de uma maneira muito mais básica, tá? Todo mundo que já trabalha com o comando Mirror, com certeza tem problemas com essa primeira opção, que nós chamamos aqui de Mirror Select Object, espelhar o objeto selecionado. Pessoal, na parte inferior da nossa janela, nós temos aqui algumas opções extras. E é aí que eu peço para você, que já está trabalhando com o comando Mirror há muito tempo, preste atenção nestas dicas a partir de agora. A primeira informação aqui é uma informação de seleção, que é o Mirror Relationship. O que ele pode fazer? Se o seu objeto ou a sua peça já estiver com opções de ground ou posicionamento com base em um plano ou uma superfície, ele vai copiar todos esses itens e manter o seu objeto travado. Se você desabilitar essa opção, a sua peça fica flutuante na montagem. Eu vou fazer cada exemplo e eu vou explicar cada situação na nossa montagem. Por enquanto eu vou deixar ele habilitado. Existe uma opção chamada Ground New Component. O que é o Ground? Ele vai afixar, atarrachar, vai travar a sua peça e ela não poderá ser movimentada para nenhum lado, desde que você solte ela, mas ela acaba aqui ficando ainda flutuando, tá? Soltou, perdeu a restrição de posição. Na parte inferior, tá? Eu tenho aqui algumas opções, porém eu não vou falar delas agora, tá? Eu vou fazer no segundo exemplo. Habilitando então o botão Next, ele vai trazer uma janela e esse é o maior problema para todo mundo que trabalha com montagens. Porque o comando Mirror, ele gera para você peças paralelas às originais. Então ele copia o seu arquivo, modifica e na sua pasta de projeto, nesse caso aqui, ó, esta é a minha pasta de projeto, ele tem a peça 1, 2 e 3, que são as peças que nós estamos espelhando. Ele vai criar uma peça nova com um sufixo, que ele chama de file name, e ele tem aqui, ó, search file name, underline mir, que vem da palavra mirror. Uma vez que você troca isso, você pode escrever qualquer coisa, por exemplo, Daniel YouTube, por exemplo, tá? Todas as peças que forem espelhadas neste ponto do projeto terão esse sufixo. Eu posso ainda trocar esses direcionamentos, trocar o primeiro nome e trocar a pasta. No restante são seleções, tá? Eu não consigo vir aqui, ó, e trocar, por exemplo, o status. O status é definido como uma nova peça, um novo arquivo. Posso ainda também habilitar a Create New Assembly, que é criar uma montagem nova com base no espelhamento. Meus amigos, sendo bem franco, é aqui que começa a bagunça. Quando você confirma, automaticamente, ó, ele copiou, ele espelhou essas nossas peças. E o que acontece? Notem que ele criou a referência, tanto aqui, ó, esquerda, direita, esquerda, direita. Professor, legal, entendemos, mas cadê o plus? Na nossa pasta, ele não salva os arquivos. Quando eu gero um save, aí sim ele vai pedir para eu salvar todos esses elementos extras que nós criamos. Se você não salvar, da próxima vez que você for utilizar essa montagem, ele perde as nossas referências de arquivo. E voltando para a pasta então, notem, Daniel YouTube foi criado como um elemento extra. Bom, notem que a peça número 1 é essa cremalheira, tá? No caso, essas duas cremalheiras. Na nossa árvore, ele cria para essa referência, peça 001,
No outro item, peça 001 underline Daniel YouTube. Se você abrir essa nova peça ou editar essa nova peça, ele não tem o nosso browser original. Qualquer modificação que eu queira fazer nas dimensões dessa peça, ou quantidade de furo ou distância de furo, eu vou ter que fazer na peça original. E sendo assim, sempre haverá um vínculo entre os dois elementos. Bom, vamos começar a melhorar essa situação, tá? Então, vou falar de mais dois tópicos aqui para a gente poder voltar nos itens aí de plus. Se nós habilitarmos esta opção aqui dessa peça, da peça número 1 espelhada, notem que todas as restrições que foram utilizadas na primeira foram copiadas. Ele colocou as dimensões invertidas, as direções correspondentes à peça original. Bom, vou deletar essas peças, beleza? Não preciso mais delas. Vou salvar essa montagem. Vou voltar na minha pasta de origem e deletar todas as peças espelhadas, para que vocês percebam agora a nova forma de espelhar. Uma forma que gera um arquivo sem vínculo, mas também não é um espelhamento. Daniel, traduz, vamos lá. Vou habilitar o comando Mirror novamente. Vou selecionar a canaleta, beleza? Vamos por partes. Vou selecionar o Mirror Plane, que é o plano central. Ele está criando uma geometria já invertida, só que desta vez eu vou desabilitar aqui, ó, o item de New Component. Eu vou colocar na opção para ele utilizar a geometria, ou seja, Reuse de Select Object. Estou literalmente fazendo uma cópia, porém com o espaçamento do comando Mirror. Vou tirar aqui o Mirror Relationships, eu vou tirar fora todas as restrições e eu vou colocar o Ground New Component. Notem que eu estou invertendo toda a minha dinâmica em relação à nossa estrutura. Uma vez que eu aperto o botão Next, aquelas opções de nomes, de opções de sufixos não são mais válidas. Porque ele não está criando um novo componente. Então se eu vier aqui, ó, escrever qualquer outro elemento, ó, teste Daniel, ele não modifica mais, porque não estou criando um novo elemento, estou só copiando. Quando eu finalizo, primeira coisa, essa peça não se movimenta, ela fica travada. Segundo item, ela está com a opção de ground habilitado. Notem que aqui no cantinho, ó, do nosso browser, ele está com aquele alfinete. Para destravar, botão direito e desabilita o ground. Ele fica flutuando, ok? É uma opção. Quando eu salvo essa montagem, tá? Ele não cria uma peça na nossa estrutura, ele não gera um novo elemento. Mas tá, qual é a vantagem disso? Vamos supor, tá, que eu queira colocar, ó, essa peça, esse parafuso, nesse segundo furo da nossa estrutura. Só que eu não quero me preocupar em criar um espelho, e sim uma cópia. Posso utilizar o comando Mirror, seleciono o componente, plano central e habilito a opção 2. Pronto, tem um objeto espelhado a partir daquele plano de referência. Tranquilos? Bom, vamos entender algumas situações extras do próprio comando Mirror. Quando nós estamos selecionando os objetos do comando Mirror, eu posso pegar também parafusos, porcas e arruelas. Então eu vou selecionar a canaleta, essa primeira base, o parafuso, o olhal, a arruela e a porca. Beleza. Notem, tá? Notem que todas as peças modeladas vieram com a criação do espelhamento. Já as peças de biblioteca estão com a opção de reutilização. E aí sim eu vou habilitar a opção de plus que tem aqui embaixo e o item Reuse Standard Content Factory Parts, ele está habilitado. Vamos traduzir aqui para o Tupiniquim: reutilizar todos os objetos de biblioteca e padrões como se fossem peças sem espelhamento, tá? E se eu habilitar o comando novamente do Mirror, deixar ele desabilitado, selecionar todos os objetos, ó, até mesmo as da biblioteca, ele vai criar uma peça separado. E isso vai gerar um transtorno muito grande, porque na sua árvore, na sua pasta, vai ficar carregando e carregando e carregando e carregando objetos. Então eu sempre utilizo aqui, ó, reutilizar
os objetos de biblioteca. Não chegamos ao ponto, tá, de fazer uma seleção a mais ou uma seleção de um objeto de submontagem. Mas caso houvesse essa necessidade, também deixaria o seu processo mais leve. Bom, uma vez que eu habilito agora o meu plano de mirror, eu posso agora variar. Por quê? Eu não quero espelhar, por exemplo, a porca que está na parte de baixo aqui. Eu não quero deletar o objeto original, mas eu posso vir aqui no espelho e tirar ele da nossa seleção. Ele foi excluído. Eu quero que a peça, que é essa canaleta, fique com a posição original. Então eu venho nesse item de peça 3 e deixo ela com a posição original. Professor, existe a possibilidade de dar erro porque quando você olha a posição dos dois itens, ele está fora. Sim, existe a possibilidade de ele ficar deslocado e depois você ter que acertar. E é para isso que existe esse relatório, que é copiar a lista de componentes que foram reutilizados para uma pasta de trabalho. Então, se eu clicar nesse botão, abrir um bloco de notas e fazer o Ctrl V, ele fala aqui, ó, a peça número 3 não está sendo reutilizada. Ele está aqui com o item de montagem Mirror, peça 3. Então ele fala todos os objetos que não estão sendo utilizados. Se você fizer isso com demais objetos, ó, com a peça número 1 também, copiar essa lista, tá? Vou deletar esse e copiar novamente. Ó, ele entrou com a peça 1 e peça 3. Ele fala que são peças não reutilizáveis, tá? Que podem gerar problema, mas é uma opção extra, tá? Eu vou deixar aqui a peça número 1 normal e a peça 3 não. Bom, para isso eu vou deixar o Mirror Relationship habilitado, tá? Não vou habilitar o Ground New Component, não quero travar os objetos. Vou deixar o Reuse Standard Content in Factory Parts habilitado, vou deixar os objetos de biblioteca todos padrões, não vou criar o espelho. Beleza? E agora o Preview Component eu posso colocar quais eu quero enxergar. Então eu quero enxergar todos os objetos espelhados. Ele fica num tom de verde, tá? Não quero enxergar os objetos espelhados. Então nesta opção de Mirrored eu tenho aqui a forma de ligar e desligar essa visibilidade. É somente a visibilidade ou um preview do que eu estou fazendo. Reused, que são peças reutilizáveis, comando cópia, porém com base em um plano. Estou espelhando, mas criando uma cópia, sem modificar a peça. E o Standard Content, na verdade, são peças de biblioteca. Se você deixar os 3 desabilitados, você não enxerga o que você está fazendo, mas ele vai concluir o seu comando sem problema nenhum. Tá? É uma forma simples de você poder trabalhar com facilidade. Clico no Next. Os objetos que foram espelhados não estão gerando partes ou peças na minha pasta, ele não entra aqui. Por exemplo, as arruelas, as porcas, o olhar e aquela peça, a peça número 3. Somente entrou a peça número 1 e 2. Novamente, posso vir aqui na minha estrutura, tá? De referência de nome, vou chamar aqui, ó, Daniel CAD. Você pode colocar o nome da empresa, o nome do projeto, pode referenciar com diversas formas. Uma vez que você espelha o mesmo objeto e estiver com sequência, vai ficar peça Mir1, Mir2, Mir3, você vai adicionando números, tá? Confirmando com OK, ele vai falar que houve algumas falhas, possivelmente foi nessa peça amarela que ele perdeu a posição, não tem muito o que fazer, ele fala que as relações ou posições estão fora, eu vou aceitar, porque é na peça número 3. Tudo bem. Notem, tá, que a peça, ó, está realmente fora da minha posição. Uma vez que eu desloco ela, o Inventor já encontra e ele mata essa minha, como se diz, problema inicial. Então ele dá um relatório antes, indica que pode dar um problema, mas olha só que legal essa variação do comando Mirror. A canaleta, ó, estão todas travadas, as peças estão travadas, porque eu mantive todas as restrições. Canaleta verde espelhada totalmente. Peça amarela, que é um componente, pode ser um encosto ou um stop, está espelhado, porém ele foi espelhado, mas com a função de cópia, mantendo a posição. E os demais itens que eu selecionei, no caso o olhar, o parafuso, a porca e a arruela, também, mas como objetos de biblioteca. Pessoal, beleza?
É uma função muito útil nas suas montagens. Com certeza você que deve estar assistindo esse vídeo deve trabalhar só com o comando mirror, sem entender essas três analogias. Opção verde, espelho. Opção amarela, ele cria uma cópia com base em um plano de simetria. E opção 3, que é esse último item, deletar ou excluir, ele acaba aqui tirando a sua peça da jogada. É muito prático, é muito fácil, é muito útil. E eu quero que vocês agora compartilhem esses vídeos. Pessoal, antes de começar e passar as dicas, galera, dois recados fortes aí. Se inscrevam no nosso grupo do Telegram para vocês aprenderem, tirarem dúvidas. E galera, compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas possam aprender. O nosso canal vai completar 8 anos de existência desde 2013, dia 25 de fevereiro. Esse é o nosso segundo canal, o primeiro foi deletado, mas enfim. Eu peço ainda a colaboração de todos para que compartilhem, para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com os softwares da Autodesk. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e como sempre, fui!